Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou apresentar a parte da geração espontânea do capítulo 10 da Lei Orgânica do livro da Gênese. Bom, é normal questionarmos hoje em dia por que não vemos a formação de seres tão complexos como existia nos princípios da formação deste planeta. E por mais que a ciência venha tentando explicar de vários modos, ela lança uma luz para a investigação a partir dessa questão. A questão é a seguinte: em nossos dias, formam-se espontaneamente seres orgânicos unicamente pela união dos elementos constitutivos, sem o concurso de germes preliminares que fossem produtos da geração normal, em outras palavras, sem pai nem mãe? A partir dessa questão, surgem duas linhas de pensamentos, em que os primeiros seguidores acreditam que nos dias atuais acontece sim a geração espontânea a partir dos elementos constitutivos. E esses elementos constitutivos, que são o hidrogênio, o nitrogênio, o gás carbono, o fósforo e outros em diferentes proporções, são os mesmos que formam todos os seres. A pedra, a planta é formada pelos mesmos elementos constitutivos. O que difere é a combinação da proporção. Então, essa primeira linha de pensadores acreditam nisso, que acontece sim, que a formação de todos os seres é através dessa geração espontânea. E a ciência também tenta explicar através da química, né, que esses elementos se combinam, se atraem, né, através da lei da afinidade. E dá um exemplo, quando a gente come um tomate, um arroz e um feijão, esses alimentos não contêm neles o osso, o material para o cérebro, a bile, por exemplo. Mas, a partir do momento que a gente começa a digestão pela boca, né, e essa digestão termina lá no intestino delgado, onde os alimentos vão virar um líquido e vai acontecer ali uma transformação onde as proteínas, as vitaminas, né, vão parar no interior das células e se juntar com o oxigênio, onde vai acontecer uma química e dali vai dar origem a sinapses e tudo que o nosso corpo está necessitando. Então, esses alimentos, né, encontraram um ambiente propício para a transformação e, a partir daí, aconteceu a geração espontânea de outros organismos. Nós também temos outros exemplos como a cana-de-açúcar, né, que no final ela pode virar álcool, né? Acontece o quê? É o processo da moagem, né, da fermentação, onde nesse momento da fermentação o homem não vai haver, né, a interação do homem. Nessa fermentação vai haver separação dos alimentos, dos elementos, né, a evaporação e tem até comprovado hoje cientificamente que música clássica pode contribuir para melhorar o sabor da bebida. Então, o que aconteceu ali? A combinação, né, de todos os elementos, do clima propício, né, para ser transformado em outros organismos. O mesmo acontece com a uva. Na uva não tem o vinho, né? Na uva tem o açúcar e a água. A partir do momento que esse suco fica descansando, vai acontecer a fermentação e a separação do açúcar, do hidrogênio, do carbono, e vai haver uma combinação com proporções exatas e vai dar origem ao vinho, né? Então aí acontece uma geração espontânea. E essa linha de pensamento acredita que todas as formações, né,
dos seres orgânicos e inorgânicos, pedra, planta, flores, tudo é a combinação desses elementos constitutivos. Já a segunda linha acredita que os seres vivos se formam a partir de outros seres, né, que acontece ali uma evolução da espécie. A gente tem aquela foto, né, em que acontece a evolução do homem, né, que ele parecia, né, com um macaco e foi evoluindo, evoluindo até chegar no homem de hoje. Né? Essa segunda linha acredita também que se um germe animal ou vegetal ficar ali guardado, sem ter a circunstância propícia para eclodirem, eles podem manter a sua vitalidade por um longo período de tempo, só esperando um ambiente propício para que aconteça o seu desenvolvimento. Né? Que eles acreditam nessa segunda linha que esse germe ele vai estar esperando esse momento propício para isso, como por exemplo a semente da mangueira. Quando a gente vê a semente da mangueira, a gente não vê ali a madeira, a fruta, o caule, as flores, né? E essa semente pode ser guardada por um grande período de tempo e ela não vai desenvolver a mangueira, mas se ela cai na terra, ela vai pegar ali na terra os gases que ela vai precisar, ela vai pegar no ar, no sol, né? E isso tudo ela vai levar para o interior da seiva e fazer o seu próprio açúcar, o seu próprio alimento. Né? Que a mesma mangueira, em várias partes da terra, ela vai ter o germe lá o germe da mangueira vai ser o mesmo em várias partes da terra. O que pode alterar é o sabor, por acontecer alteração em algum elemento, né, na sua formação, lá no seu desenvolvimento. Mas mangueira vai ser sempre mangueira, né? O germe da jaca vai ser sempre o germe da jaca, né? Por exemplo, o germe do gato, né, vai acontecer espécies diferentes de gato, mas todas vão ter característica de gato. O germe do cachorro vai acontecer evoluções das espécies, mas todos vai ter característica de cachorro. Então, essa segunda linha acredita, né, que existe esse germe aí, pai e mãe, que fica guardado, esperando um ambiente propício para isso. Agora, sem escolher nenhuma dessas duas linhas, segundo o livro da Gênese, não pode deixar de aplicar a lei da geração espontânea a certos seres de origem vegetal e animal. Por quê? Por ter um organismo muito simples, né, com características muito primitivas, eles são iguais aos que geravam espontaneamente no início da formação desse planeta Terra. Então a gente vai continuar vendo aí, nos nossos dias, essa geração espontânea desses organismos. Mas aí volta aquela questão. Mas por que então que a gente não vai ver a geração espontânea dos seres mais complexos, como os dinossauros? Né? Os dinossauros nem sempre existiram, né? Mas teve um dia que aconteceu a sua existência. E de acordo com os conhecimentos que adquirimos, né, através da arqueologia, dos fatos históricos, das comprovações científicas, esses animais tiveram também um dia que pararam de existir. Né? Agora, a geração espontânea acontece com os órgãos com os vermes, né, do nosso corpo, com os protozoários. E já não acontece no caso dos animais como gato, galinha, cachorro, elefante. A geração espontânea não acontece. Então, quando a ciência chegou nesse ponto, né, de por que com determinados seres mais complexos a geração espontânea não acontece, com seres mais simples ela acontece. Ela ficou estagnada a partir daí, né? E a partir disso ela não pode ser tomada como uma verdade absoluta. A geração espontânea não pode ser entendida como uma verdade absoluta, e sim como uma hipótese, né? Porque quem garante como aconteceu, qual o momento que aconteceu,
o nascimento de cada espécie diferente dos seres mais complexos. Quem garante que não há um laço misterioso quando a gente observa, por exemplo, a bolota que nasce o carvalho? Quem garante que ali não tem um laço misterioso entre o própolis, né, o própolis dessa semente com os genes de um elefante? Quem garante? Então, para finalizar esse trabalho, né, para finalizar essa parte desse texto, eu gostaria de deixar essa questão, né, porque com o ser humano, os seres humanos que vivem nessa morada do Pai, que é o planeta Terra, não atingiu ainda um determinado conhecimento para que comprove, através de uma verdade absoluta, essa geração dos seres mais complexos. Então, é aconselhável ficar na hipótese. E quem sabe um dia, talvez, a ciência consiga decifrar isso e ter isso como uma verdade absoluta. Essa é a minha apresentação. Muito obrigada.